Na quinta dimensão fica evidente que você sou eu e eu sou você. Cada um de nós é paradoxalmente todos os outros. Quando as pessoas trabalham juntas, a consciência gerada é capaz de lidar com questões muito mais complexas e sofisticadas. É nesse espírito que eu decidi convidar pessoas com experiência na quinta dimensão para conversar comigo e dividir com vocês pontos de vista pessoais e criativos sobre a 5D. No primeiro vídeo da série Quinta 5D, vou conversar com Renata Duca. Ela é mediadora de conflitos e designer de significado. Renata me chama muito a atenção por ter uma sensibilidade psicológica extraordinária. Ela é capaz de detectar informações psicológicas muito profundas, tanto nela mesma quanto em outras pessoas. Além disso, ela tem uma taxa de integração psicológica muito alta. Na prática, isso quer dizer que ela cresce rápido. Em seu podcast Habemos Equilibrium, Renata faz toques para promover harmonia e equilíbrio em uma vida integrada. O que muda é um pouco a centro-referência, né? Enquanto na quarta dimensão você está lá, né, pedindo, por favor, uma orientação, na quinta, a minha sensação é, cara, orientada já estou. Então, como é que eu consigo, dentro de mim, dirigir a minha própria orientação? A sua visão sempre foi uma visão muito atraente, porque ela tem um ponto de vista único. Então, eu queria começar perguntando para você como é que impacta na sua vida, como que você experimenta a quinta dimensão. Perceber essa coisa de dimensão, né? Até para quem não está muito familiarizado com o termo, a gente pode olhar isso como momentos de virada na nossa vida, sabe? Então, da minha história, assim, como eu experimento, na minha perspectiva, eu acho que, no meu caso, eu sempre fui uma buscadora, então eu já nasci muito espiritual, eu passei por diversas filosofias, sabedorias, religiões, seitas, experimentos. Então eu tenho um longo currículo aí, se eu for contar, eu vou ocupar 40 minutos só contando a minha história de vida aqui para vocês nesse sentido. A síntese. Temos a síntese. Mas eu acho que essa coisa de dimensão, assim, é uma coisa que ela pode ser sistematizada, categorizada com esse nome, mas eu quero muito mais que as pessoas se atentem à experiência do que eu estou falando, do que se chama quarta dimensão, quinta dimensão, dimensão, sabe? Eu acho que, gente, vamos esquecer um pouco isso e vamos trocar uma ideia aqui, sabe? De momentos de virada da vida. Então, eu acho que essa coisa de que a gente está chamando de dimensão é quando a gente sente que a gente chegou num turning point e que o sistema ou a vida, como ela funcionava para a gente durante um determinado período, não pode mais funcionar daquela maneira. Por mais que você tente encaixar, né, e tentar dar as mesmas soluções para os mesmos problemas, do jeito que você sempre fez, você vê que a coisa não vai para frente, ela não resolve, ela não funciona. E aí você é literalmente empurrado, obrigado a virar um bebê de novo e aprender como é que se resolve dentro dessa nova situação, dentro dessa nova ótica. Quando eu tive essa primeira virada, né, que foi a quarta dimensão, né, que foi a dimensão que eu saí só dessa coisa de matéria, né, happy hour, trabalha, dorme, repete, né, essa coisa bem normótica, robotizada que todo mundo está acostumado a viver. Para mim, isso já foi um choque, porque, de repente, eu tinha isso e mais um universo inteiro à minha disposição, né? Espiritualmente falando. Então, as coisas primeiro começaram a ficar muito relativas, né? E ganharam pesos diferentes. E aí, durante esse processo de quarta dimensão, em todo momento eu buscava uma resposta, sei lá, vou falar uma palavra aqui brincando, mas meio que no além, né? Para dizer assim, na transcendência, em alguma coisa que pudesse me guiar.
sabe? Como se eu conseguisse ter muito desse amparo. E aí, num determinado momento, isso parou de acontecer. E eu não conseguia mais resolver os meus problemas dessa maneira. Quanto tempo você ficou nesse período a sua experiência de quarta dimensão ficou quanto tempo nisso? Da entrada até a mudança? Nossa, é difícil precisar quando começa e quando termina, né? Uma dimensão e outra. Eu vejo, assim, que as pessoas têm essas viradas de dimensão, ou, né, tipo, esses cliques de virada de vida, e mesmo ela estando numa dimensão posterior, ela ainda funciona muito na outra. Ela ainda meio que não se ligou, sabe? Que ela virou, que o modus operandi dela mudou. Então, é um processo, né? Se você está na quarta dimensão e você está funcionando lá, buscando suas referências todas no alto, no além, na transcendência, no guia de sei lá o quê. E aí, quando você passa para a quinta dimensão, você não é imediato, né? Tipo, o sistema não funciona mais, é uma transição. E também não acaba, né? O que você aprendeu anteriormente. Isso também é válido, você também bebe dessa fonte, dessa experiência, só que você adicionou mais uma coisa. Então, eu acho que eu posso, né, como é difícil precisar, eu posso dizer que 2008 eu com certeza já era, tipo, quarta dimensão, assim. E aí, para eu sair, talvez até antes, quarta dimensão, mas quando eu saí, que eu saí de fato, eu acho que era 2012, 2013, assim. Então, não é uma coisa menos do que 5 anos, com certeza, assim. Mas eu também tenho um histórico espiritual anterior, sabe? Mas eu acho que eu estava ainda nessa transição, né? De estar muito material, mas com um chamado espiritual muito grande, mas sem saber muito bem aonde que eu ia buscar isso. E aí, de repente, eu tive um turning point do tipo, né? Que é essa virada de dimensão mesmo. E aí foi quando eu vi que realmente eu ia ter que me aprofundar, me debruçar sobre isso. E aí, quando eu saí da quarta dimensão, também foi um processo de transição, né? A minha quarta dimensão continuou funcionando e eu fui entendendo como é que era ser mais independente espiritualmente, sabe como é que é? Uhum. Essa coisa de você ter que fazer as coisas, né? Não é mais, eu vou ficar pedindo, eu vou orar, eu vou rezar, eu vou isso. Você pode, mas assim, o que você vai fazer de fato com a sua energia e a sua consciência espiritual e material, né? Com a sua força material para conseguir manifestar, realizar, concretizar aquilo que você quer. Então, acho que a gente sai muito de uma infância espiritual, onde a gente fica esperando uma direção do alto, do além, ou que a vida aconteça e faça um movimento, e a gente se coloca mais no jogo, sabe? Tipo, legal, vida, tô vendo o que tá rolando, né? Tá indo pra esquerda, beleza, então como é que eu chego aqui? Né? O que eu faço para lidar com esse acontecimento aqui que eu tô vendo que tá chegando? Então, você passa a ter uma forma mais participativa nos eventos da vida. Os eventos não só te atravessam, eles te atravessam, mas você está vendo eles chegarem e você já vai, né, jogando aquela capoeira ali com eles, né, para ver como é que você vai lidar com esse Paranauê. Uhum. Entendi, mas quando você falou mais cedo, né, que você sente como se fosse um bebê assim na entrada da dimensão, daí depois você falou da questão da independência, parecem imagens um pouco contraditórias assim. Explica um pouquinho sobre isso. Porque você vai vendo que as coisas que você costumava fazer para obter as suas respostas ou as suas realizações, elas estão funcionando. Você vai percebendo que elas estão funcionando diferente, né? Que não vai adiantar você ficar esperando, ou que não vai adiantar você ficar consultando 5 milhões de oráculos, né? Tipo, o que muda é um pouco a centro-referência, né? Enquanto na quarta dimensão você está lá, né,
pedindo, por favor, uma orientação, na quinta, a minha sensação é, cara, orientada já estou. Então, como é que eu consigo, dentro de mim, dirigir a minha própria orientação? E aí eu acho que entra essa coisa lilithiana mesmo, né? De quinta dimensão, que é você conseguir ter uma direção também a partir do instinto, né? O seu instinto agora, ele funciona espiritualmente, né? Ele tá tão elevado quanto a sua espiritualidade e ele te mostra esses caminhos. Só que quando você passa a viver esse tipo de experiência, dá medo, é esquisito, porque você estava num sistema diferente anteriormente, onde você era muito mais dependente de direcionamento, não era assim, ai, tô sentindo o negócio me puxar para cá, vou, sabe? E assumo as consequências. Não era muito assim. Então, quando você entra na quinta dimensão, você fica meio bebê nesse sentido, que você fala, tô sentindo, mas será que vou? E aí, parece que você vê que não tem muito outra saída e parece que tem uma força que te empurra mesmo nessa direção, de tipo, cara, ou vai, sabe? Não vai se mexer se você não fizer isso. Então, o que você está dizendo é que se você não tomar a decisão, não acontece nada, é isso? O que eu estou dizendo é que se você não assumir uma postura ativa, participativa e de quem toma a direção também junto com a vida, no sentido de tô vendo que a vida está acontecendo e os eventos são incontroláveis. Mas o que eu, Renata, diante disso, posso levantar e fazer? Uma das coisas que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu mudei, né, de dimensão, fui para quinta, foi a minha transição de carreira, né? Eu trabalhava no mundo corporativo antes, tal, mas sempre tive 2 empregos, né? Trabalhei num espaço de curiarte durante 7 anos, sempre estive mas não tinha feito a decisão ainda, né? A escolha de ir para esse caminho de mais autoral mesmo, né? Onde você vai costurando a partir dos seus dons, das suas habilidades, o caminho que você quer seguir, que é como eu encaro o meu trabalho. A quinta dimensão, ela tem isso também, né? Ela é uma dimensão criativa. Então, não tinha mais como eu me ver feliz sem criar. Então, meio que o lugar, né, a dimensão, o paradigma que você tá, ele meio que te empurra para viver determinadas situações. Assim como quando eu estava na quarta dimensão, eu era muito empurrada para viver a espiritualidade de diversas maneiras, filosofias, sabedorias, orientações e aprendizados e sei lá o quê. Na quinta já é mais assim, vai você e vamos criar junto, vamos jogar junto, vamos participar. Isso que você está falando me chama muito a atenção, porque atualmente no mundo do trabalho a gente tem muito esse pedido forte, essa necessidade forte de que haja criatividade, né? E parece que em dimensões como a terceira ou a quarta, por exemplo, é lógico que tem sempre pessoas que têm mais capacidade de fazer isso, porque é mais a linha principal delas nessas dimensões anteriores. Parece que nessas dimensões anteriores tem realmente linhas principais, mas em quinta dimensão você é meio que obrigado a criar, né? Tipo, tem um impulso muito forte na direção de criar. Eu tenho pensado muito na questão do instinto criativo, que aparece forte em 5D, e sentido, inclusive, um mal-estar quando eu não estou criando, sabe? De ficar mal-humorado e começar a ter um impulso de agredir as pessoas, e aí as tarefas que não são criativas dão um bode, assim, de fazer, que você fala, nossa, pelo amor de Deus, por que eu escolhi fazer isso? Meu Deus, eu aloquei minha agenda para esse negócio e eu queria estar fazendo aquela outra coisa. É quase que uma obrigação, né? Não é uma obrigação porque se você não escolher, não vai. Mas, ao mesmo tempo, você se sente super mal se não estiver criando. Você sente coisas assim? Eu sinto muito isso e posso dizer assim que às vezes esse é um saco da quinta dimensão, porque é tanto instinto criativo que, cara, às vezes não dá para você, sabe, sábado 3 da manhã, você falar, meu, tá bom, então tá, vou perder mais uma noite de sono para ir aqui e formatar o negócio que tá na minha cabeça e algumas coisas se perdem, é uma necessidade.
uma necessidade de criação o tempo inteiro. Quando não cria, dá mau humor, parece que você não está fazendo nada, que você não está entregando nada de único, de novo para o mundo que está tão precisado, né? Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, de humanidade, de que as pessoas compartilhem quem elas realmente são, o que elas têm de único para oferecer. Então, eu sinto muito isso, assim, que a cada passo que você avança nessa dimensão, você é mais obrigado a criar, assim, sabe? Porque... E não é nenhuma coisa que você quer, porque cansa, né? Criar o tempo inteiro cansa. Só que se você não faz, você gera efeitos muito negativos. Então, é meio que tipo uma linha mesmo que acontece na dimensão que acontece dessa maneira. Assim como na quarta dimensão acontecia de outra. Assim como na terceira acontecia de outra. E aí esse é meio que um mainstream, assim, da quinta dimensão. Não é porque você quer, é porque tá funcionando assim nesse momento. E aí, se você não faz, você sente o efeito negativo. Nessa situação atual, né, que o mundo do trabalho pede que você crie, que você inove o tempo todo, é interessante pensar nessa coisa de que em quinta dimensão a criação não é um grande objetivo que você investe muito e que você atinge às vezes, né? Ela é o caso comum, ela é a situação do Ela dia é a todo dia. dia. Ela é todo dia. E assim, é exatamente isso que linka com a coisa que eu falei de como a quinta dimensão me empurrou para costurar um trabalho autoral, onde eu colocasse, né, achasse qual era um core business meu, né, não que alguém me deu, que alguma empresa me conferiu, né, uma coisa que se relacionava comigo e que ia me obrigar a sentar na cadeira e criar todos os dias. Então, os profissionais, eu vejo, né, eu trabalho com isso, eu tenho um programa que chama Life Development, que trabalha com isso, por conta dessa transição que eu fiz e desse empurrão que eu senti quando eu entrei na quinta dimensão, que me obrigou a sentar e a criar, senão eu não ia sossegar, sabe? Você não sossega. Então, todos os dias, a sentar o bumbum na cadeira e criar. Criar e criar e criar. E aí também tem uma relação diferente com o tempo, né? Porque você produz muito, pacas, mas em alguns momentos você tem que sair um pouco, e não são muitos, mas em alguns você tem que sair um pouco porque você precisa esvaziar o copo para que venha a próxima leva de criação, sabe? Você está contando o quanto que a quinta dimensão levou você a desenvolver um trabalho mais autoral. Aí você foi desenvolver esse trabalho mais autoral. Depois que você fez esse movimento, você usa a quinta dimensão no seu trabalho? Isso aparece de algum jeito? Eu uso para mim, né? Tipo, criando, né? Com certeza criando. Com certeza nos trabalhos que eu monto, que eu faço, que eu entrego, que eu publico, existe uma consciência pentadimensional, né? Ali num subtexto. Não é uma coisa que eu deixo muito explícita, porque daí eu acho que também rola muito um blá 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 meio teórico, assim, de é a quinta dimensão, mas isso existe, sabe? Eu não tô muito interessada em saber o que é, o que não é, que nome que você vai dar, eu tô interessada em falar qual é a sensação dentro do momento de vida presente que eu tô vivendo. Então, assim, se você acha que não chama isso, que não é esse nome, que você nunca viu isso na vida, tudo bem, tudo bem. Se um dia você sentir esse impulso criativo, a gente conversa. E a gente conversa a partir disso, que a gente está falando a mesma coisa. Mas eu tenho, por exemplo, clientes que se interessam muito em saber como é que funciona essa linguagem e essa categorização até, sabe? Tipo, como é que as coisas se separam, como é que elas funcionam em cada uma dessas dimensões, ou do que eu estou falando que poderiam ser chamados de turning points. Então, eu vou muito assim, eu uso para mim, pessoalmente, isso está sempre num pano de fundo dos meus trabalhos, porque eu vejo isso acontecendo na minha vida. E para quem que eu vejo que tem essa abertura, essa disponibilidade, essa percepção mesmo
daí é uma coisa que a gente realmente troca, assim, é uma coisa que daí eu coloco dentro dos trabalhos que eu faço para as pessoas que têm essa disponibilidade. Então acho que vale a pena a gente dar uma contextualizada, assim, né, no que a gente está chamando aqui de quinta dimensão, de repente até citar um outro nome que traz uma outra possibilidade de entendimento, que é tirar um pouco dessa noção de que a quinta dimensão é um lugar, primeiro, é um lugar, né? É um lugar para onde você vai, ou que você alcança quando você é um mestre ascensionado e vai começar a usar uma túnica roxa durante o dia, né? Para depois você tem que ter dons especiais, né? Para chegar lá. Não é nada disso, né? Pelo menos a maneira pela qual eu vejo é um estágio do desenvolvimento da consciência. É isso. Inclusive, é bom dizer que, de certa forma, a sua vida continua, né? Você continua tendo que trabalhar, continua tendo que ganhar dinheiro, né? Continua tendo que ir ao médico quando você adoece, continua tendo problemas enormes, até mais graves, às vezes, do que aconteciam antes, porque sai um pouco aquela coisa de você ser muito protegido, né? Acho que tem um pouco a ver com isso que você trouxe, dessa independência, né, de você espiritual, de você ter que se posicionar. Então, não dá mais para ficar esperando que, sei lá, alguém te proteja, né, alguma entidade metafísica, seja ela Deus ou qualquer outro guia espiritual, te proteja, né. Eu acho que é bom ver como um estágio de desenvolvimento da consciência. E se a gente está falando que é um estágio, quando é que você alcança isso? E eu acho que vale a pena, por exemplo, lembrar do processo de individuação, né, que Jung descreve. O estágio de consciência com 5D é o estágio que você alcança quando você conclui esse processo, né? É estranho dizer conclui, porque ele é um processo infinito, mas digamos que você atinge um ponto de suficiência ali, nesse processo infinito, que que pode ser descrito um pouco como você conhecer pelo menos um pouco de todas as partes do seu ser. Isso. Então, É bom. você já explorou um pouco a sexualidade, já explorou um pouco o que é ser profissional, já explorou o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser criança, o que é ser mais velho no sentido de ter sabedoria, o que é ser um herói no sentido de conquistar alguma coisa importante, como é que você se comporta em sociedade, né? Você já deu uma primeira passada nessas áreas todas, e aí quando você sente que você, já olhei para todos os lados aqui, já deu um 360 aqui na situação, né? Aí você entra nessa nova etapa que é, beleza, se está tudo isso aqui disponível, o que eu escolho usar mais agora, né? É mais ou menos assim que você está falando? Eu acho essa sua explicação, assim, esse seu exemplo bom, porque eu acho que esse é bem o ponto de virada da quarta para a quinta, assim, sabe? Você já tem uma suficiência de várias partes do seu ser, assim, não tem... não dá para falar não tem, mas uma boa quantidade delas já foi visitada, fuçada, catada, né? Você já chegou já nos infernos aquele pedacinho lá da sua vida que você não estava olhando, já resolveu umas coisas, já deu certo, já deu errado, né? Você já andou um tanto. E aí, quando você chega na quinta, você chega com tudo isso, né? Não é que você deixou de ter aquilo, você perde alguma coisa para ganhar outra. Você chega com tudo aquilo, e aí mais camadas, mais ênfases de todas essas partes que você viu, incluindo novas, começam a se mostrar para você. Por isso que eu digo que meio que muda a regra do jogo, assim, sabe? Você estava acostumado lá num sistema, e aí, de repente, você vem para um novo sistema com tudo aquilo que você já é e já fez e já aprendeu e funciona, mas tem umas novas regras que você tem que se adaptar e um novo jeito de funcionar. Bom, então, eu sinto que a gente já tocou nesse assunto aqui um pouco em momentos anteriores da conversa, mas já que você está falando de mudança de regras, o que você chamaria de uma mudança principal? Assim? O que você acha? Qual é a principal regra que você acha que... Eu acho que essa coisa de você ter essa independência espiritual, no sentido de sair dessa infância espiritual, de ficar muito pedindo por,
e ao invés disso você faz por você e pelos outros, né? Eu acho que uma outra coisa é esse impulso criativo, que é muito forte, é realmente assim, é quase com o passar do tempo vai ficando até desesperador por causa da necessidade de quantidade de criação que você tem que fazer. Bom, você citou um assunto que me interessou muito aí, né? Você meio que assim de passagem, você falou de Lilith. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim. Não tem como a gente falar de quinta dimensão sem falar de Lilith, porque justamente por causa desse instinto, né, desse impulso criativo que a gente sente na quinta dimensão. Eu vejo, assim, que tem muita confusão, né, a respeito de Lilith, assim, longe de mim falar que eu sou a sabedoria lilithiana encarnada, né, para. Eu tô aprendendo aí como todo mundo, assim, mas eu vejo muito essa coisa dela ser um mistério tão grande e uma coisa quase que inacessível, que durante as muitas dimensões, né, a terceira, a quarta, as pessoas elas ficam ansiando por um contato com essa força que parece enigmática e misteriosa e banida porque foi embora da Bíblia e ninguém fala disso, e tem astrólogo que lê Lilith, tem astrólogo que não, e aí a galera fica numa tentativa de se vestir da deusa, sabe assim, para tentar evocar a deusa, como se fosse uma escolha nossa, né, e não dela. E aí eu acho que também tem essa confusão, porque eu acho que realmente quando você está num estágio mais avançado de desenvolvimento psicológico, você consegue compreender coisas mais avançadas. E eu acho que Lilith é esse caso, né? Porque não é uma coisa muito falada, é uma coisa praticamente apagada da memória da sociedade, né? Tipo, gente, tirei da Bíblia, nunca existiu, né? Pessoal aí que está assistindo, que foi na igreja, ouviu o padre falar de Lilith antes de Eva, tipo, me conta aí se isso rolou, assim, porque a galera nem sabe dessa existência, né? E aí, quando sabe, parece que é um negócio tão oculto que tem esse impulso para achar isso. E eu acho que rola uma confusão, assim, bem específica nessa coisa de dimensão, porque como Lilith é uma força da natureza, eu acho que a pergunta que paira é como é que a gente pode falar de uma força tão primitiva e tão natural num estágio tão mais avançado de consciência, né? Tipo, isso não deveria ser quinta dimensão, isso deveria ser dimensão zero. A questão é que é dimensão zero e também é quinta e também é todas as outras. Mas existe um levantar, né? Na zero ela tá pura, bruta, na natureza instintual, sem nenhum tipo de lapidação. E eu acho que quando você chega na quinta, você já se trabalhou tanto, você já se lapidou tanto, você já passou por tantas, que esse próprio instinto já está lapidado, ele já não é mais tão pedra bruta. Então, antes de você desenvolver essa visão de Lilith mais em 5D, como que seria assim mais na prática essa Lilith 0D, né, que você falou? Assim, eu não tenho memória da minha pessoa em 0D, tá? Vamos combinar aqui, gente. Eu nos tempos da caverna não me lembro. Mas eu tendo a achar que é meio que um impulso instintivo sem nenhum tipo de repressão, sabe? Do tipo, cara, tá com fome, tem um gato do seu lado, e é isso que tem para comer, você vai, mata e come. Tipo, é isso, sabe? Você tá, tipo, tão na natureza quanto a natureza é. Não tem essa separação, né? Sentiu o instinto, você faz. Por isso que eu tô falando que é meio que uma descarga bruta. Mas isso existe, né? Não dá para dizer que o ser humano não é animalizado, né? A gente é animalizado, a gente é animal, a gente, né, tem, não vou ficar discutindo aqui as semelhanças que a gente tem com os animais, mas enfim, a gente é tão parte da natureza quanto tudo que está na natureza.
Aham. Então, eu tendo a achar que tem essa dimensão zero, assim. E para mim, o que mudou, e aí que eu falo, né, que na quarta dimensão, eu acho que dependendo do tipo de aproveitamento que você teve da dimensão anterior, tipo a quarta, que é geralmente uma coisa que não é. Porque na quarta dimensão a gente está sempre se elevando, né? A gente está sempre trabalhando para o alto e além. Sim. E aí, se a gente pensa em Lilith, em instinto, a gente está pensando numa energia muito contrária, né? A gente está pensando numa energia mais descendente do que ascendente. Então parece que a coisa não cabe. É um pouco por isso que as pessoas têm medo, né? É uma energia descendente, né? Vai me levar para baixo, porque é inferior. Isso. Porque a pessoa na quarta dimensão, ela geralmente está preocupada em, vou transcender, vou evoluir, e o caminho do alto é que é o caminho certo, e eu preciso ser uma pessoa melhor e evoluída. E eu acho que a grande diferença quando você passa para quinta é tipo, cara, já sou muito legal, muito espiritual, bem evoluído, nem sei se eu tô afim de ser o Buda iluminado, sabe assim? E tô afim de viver esse corpício aqui na matéria com o instinto que ele pode me promover, sem deixar de ser espiritual, pelo contrário, vivendo esse instinto de maneira muitíssimo espiritual. Na quarta, eu acho que rola ainda uma insegurança, porque o mainstream é a elevação, a evolução e não sei o quê. Então, parece que essa energia bruta, natural, instintiva e feminina, muito poderosa, que tem uma sensualidade, que é tão forte que é abafado, é apagado da sociedade, né, da memória das pessoas, ela não deixa de existir porque ela está apagada. E aí você tem esses impulsos e esses instintos, e aí meio que na quarta dimensão você tem isso e você fala, acho que eu sou louca. Putz, acho que eu tô louca. Então, sei lá, você viu uma pessoa em algum lugar e você tem um impulso muito louco de falar com ela uma coisa X. Antes de falar, você fala, eu tô muito louca. Por que eu tô indo querer falar com essa pessoa que eu nunca vi na vida sobre tal assunto? E de repente aquela pessoa vira, tipo, seu parceiro de trabalho, vira seu, sei lá, qualquer coisa, seu amigo, não sei. Esse tipo de impulso. Ou para um outro lugar, né? Do tipo, será que eu faço isso no meu trabalho? Será que eu tomo essa direção? Será que eu ligo para essa pessoa e convido ela para fazer isso, aquilo comigo? E aí você fala, não, eu tô louca. Então, parece que na quarta dimensão, esses instintos, eles ainda, talvez nesse conflito entre elevação, entre ascendência e descendência, você tem aquilo, mas você acha que você tá louca. Na quinta, você começa a entender que isso não é o contrário de elevação e que isso, se esse instinto acontecer, ele pode te levar à elevação ou não. E que você vai se espiritualizar tanto com um quanto com o outro. A coisa que eu estou gostando muito nessa conversa é dessa noção de experiência, né? Ao invés de uma conceituação teórica, que no fundo é chata, é a sensação de experiência. Então, para mim, por exemplo, o instinto ele bate como uma urgência, né? Do tipo, nossa, eu tô com fome. Aí você só pensa em comida, né? Parece que aquilo te direciona para aquela situação. Só que a fome é um instinto mais conhecido, né? Que mostra o funcionamento diário do corpo. Agora, em 5D, você tem uma mesma presença instintual para essas situações que você trouxe, né? Falar com uma pessoa. Isso normalmente não é encarado como instinto, né? É encarado como vontade, pensei que é o melhor, ou devo fazer, ou é certo fazer, mas nunca como uma urgência, do tipo, preciso fazer isso, né? Então, eu experimento como urgência, né? Necessidade absoluta, do tipo, a energia vai tanto numa certa direção que, de repente, você está ali suando, né? Assim, se segurando na cadeira para evitar ou para pensar se você quer ir naquela direção, para ver se aquilo é o melhor. Então, é um comportamento meio de bicho mesmo. Então, eu acho que é aí que
que entra uma parte que eu acho que instinto é criação, sabe? Como a quinta dimensão, ela te obriga a criar, não é que você acorda todos os dias e fala, uhul, acordei com muita vontade de criar alguma coisa hoje. Não, você acorda cansado, com preguiça, sem dormir direito, e você é obrigado a sentar o bumbum e criar. Mas esse instinto, ele é criativo. Então, é uma coisa que geralmente você atrelaria à sua vontade, ou ao seu desejo ou não de fazer. E se você for olhar o seu desejo, você está a fim de dormir, não de criar e falar com aquela pessoa e tentar criar um negócio novo. Você está bem ok onde você está. Mas o instinto ele é como se fosse um imã que magnetiza a direção que você tem que ir e você sente isso no seu corpo. Eu acho que essa é a grande diferença, também no sentido da quarta dimensão ter aquela, né, aquela orientação toda que vem do além, não sei o quê, que ela tá vindo do além, não necessariamente você tá sentindo no seu corpo. Aqui a gente está falando de sentir as coisas, as direções no corpo, no ventre, sabe assim? Tipo, é um negócio da entranha mesmo. Você fala, nossa, eu vou ter que falar com essa pessoa agora. Eu vou ter que ir nessa direção, não tenho o que fazer. Porque não te deixa em paz. A gente viver Lilith na quinta dimensão não exclui a vivência de Lilith na dimensão zero, entendeu? Eu acho que esse ponto de vista exclusor não é real, né? Porque ninguém está inventando uma coisa nova porque chegou na quinta dimensão. Lilith existe desde antes de tudo, né? Então, ninguém está inventando que chegou na dimensão, então apareceu uma deusa, um arquétipo novo, e aí só agora isso vai acontecer. Não, isso existe desde sempre, está no mundo desde sempre, está tudo bem. Né? O que a gente está entendendo é como acontece esse caminho de relação com esse arquétipo que foi completamente banido e que, de repente, quando você atinge certos estágios de desenvolvimento psíquico e espiritual, isso começa a aparecer para você. E por que você acha que ela é tão polêmica assim? Por que gera esse furor na hora que vai discutir Lilith? Essa pergunta é interessante. Talvez a gente possa pensar isso juntos. Eu acho que eu nunca pensei nisso. Eu acho que, assim, eu vou dizer bem a verdade. Assim, eu vejo mais mulheres enlouquecidas atrás dessa coisa de Lilith do que homens. Não sei se porque tem muita relação com um feminino abafado, né? Apagado, que essa força feminina, né? Que é Lilith, que foi realmente apagada. E eu acho que olhando para a sociedade que a gente vive hoje e mesmo gerações passadas né? A mulher, ela tá sempre, parece que sempre lutando por esse outro pedaço dela que falta e que tiraram, sabe? E eu acho que isso deixa a galera enlouquecida atrás, talvez até inconscientemente, atrás dessa deusa, porque é meio que me dá meu pedaço que falta de mulher, sabe? Porque, bom, pra gente falar de mulher e de feminino, também, bom, né, um outro capítulo, a gente pode começar de novo essa conversa, mas algumas partes do feminino, elas já são mais aceitas, no sentido de ok você ser lá mais venusiana, né, Afrodite, não sei o quê, e você mostrar sua beleza, sua sensualidade, seu corpo, etc. Agora você mostrar que você é o bichão, que você é mulher pra caramba, que você é natureza, que você é selvagem, que você é forte, que você não vai se submeter ou vai se submeter quando você achar que deve, sabe? E que você vai estar no páreo, no tete a tete, não menos ou mais. Eu acho que é uma busca incessante dessa outra parte que foi meio que apagada e a mulherada tenta resgatar. Eu sinto isso no homem também. Eu reconheço que Lilith é uma força feminina, ela é um arquétipo feminino. É bem claro, assim, né, o nível de poder que a deusa tem. É por isso que ela é tão temida, né, porque coisa fraca não é temida. É.
tem esse poder enorme e o que você está falando, eu também reconheço essa poda no feminino, né, que coloca as pessoas coloca as mulheres muito no cenário da santa, né, que tem que ter características extremamente elevadas e se ela não tivesse as características elevadas, ela não é uma mulher de valor, né? Aí entra em todo aquele moralismo que eu particularmente detesto, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um posicionamento muito forte contra a moralismo. Então eu reconheço tudo isso, mas eu acho que essa força feminina falta nos homens também, no sentido de estabelecer uma rebeldia mesmo, sabe? Eu acho que na nossa sociedade está existindo uma conformidade nauseante, uma conformidade que eu sinceramente não aguento mais, sabe? Uma necessidade de normalidade muito constante que amordaça a gente, que algema a gente numa normalidade. E isso está chegando num grau insano, porque, assim, é lógico que eu não estou aqui sugerindo ou defendendo que a gente viva uma vida de montanha-russa, né, e que todo dia desabe uma parte da nossa vida e que a gente tenha que reconstruir tudo todo dia. É necessário, de fato, uma continuidade, né, para que você consiga construir as coisas. Mas a gente meio que passou desse nível de estabilidade necessária para uma construção e entrou numa prisão de segurança máxima da normalidade. Tem esse documentário que eu sou fascinado e que eu cito em muitas das minhas falas, que é o Hipernormalização, do Adam Curtis, em que ele fala que nós estamos aprisionados numa normalidade e jamais podemos ser nós mesmos, né? Nunca tem esse espaço. Não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sentem assim, mas parece que toda vez que você não está fazendo uma coisa que é estritamente normal, você está incomodando. Você é uma pessoa que perturba, desagradável, você ter qualquer posicionamento diferente é considerado mal educado, né? Não é criativo, é mal educado. Por isso que eu acho que isso está faltando no homem também, sabe? Parece que o homem abaixa muito a cabeça para as coisas. É exatamente isso que você falou e coloca as pessoas nesse estado, não é nem passivo-agressivo mais, né? É só passivo, porque qualquer coisa acontece e tudo bem, a pessoa pisca e ela continua o dia dela. E aí, quando você tem esse movimento, né, de quem não está conformado, de quem está questionando, de quem está buscando, você incomoda muito. Qualquer coisa sua incomoda. Você se posicionar fortemente incomoda. E aí, entre homens e mulheres, por exemplo, já é mais natural porque existe a coisa do machismo. Então, os homens estão sem essa revolta, digamos assim, essa não vou me submeter que Lilith tem, e aí estou falando homens e mulheres em assuntos sociais, mas acho que também os homens faltam um pedaço de compreensão da mulher, porque não tem essa dimensão lilithiana, que é uma dimensão bem feminina também. Então, isso já é um complicador a mais no relacionamento entre homens e mulheres, né? Então, o homem tende a achar que a gente tem que ser elevada, santa e resolver tudo e ser muito boazinha, e a nossa natureza escura e selvagem vai para onde? Né? Você tem que ir lá viver isso com as suas amigas. Por quê? Porque no relacionamento não dá conta de viver isso. Então, né, tem esses dois lados, o social e o relacional. E aí, mesmo entre mulheres, e aí esse é um assunto que me toca, né? Porque durante muitos anos eu dei aula de dança do ventre tribal e o meu papel ali não era só construir um bem-estar, mas era também odeio usar palavras clichês que estão na moda, do tipo empoderar mulheres, mas de fato era isso que eu fazia via corpo, né? Apareciam N situações e diversos corpos e diversas histórias, e as pessoas saíam dali mais integradas do seu feminino e de si mesmas,
sem ela achar que ela tem que se vestir de Hecate para fazer isso, sem ela achar que ela tem que acender a vela do não sei o que. Não, vamos construir essa força, vamos viver isso daqui e vamos ver ela chegar, né? Quando ela chegar, não é quando eu decidir que eu vou acender a vela e rezar para sei lá quem, ou quando eu me vestir de sei lá o quê. Então, mesmo esse posicionamento questionador e revoltador e forte é uma coisa que incomoda homens e mulheres, e mesmo mulher com mulher, né? Porque se você é uma pessoa que se posiciona, você incomoda. Se você questiona, você incomoda. Se você joga merda no ventilador, você incomoda. E as pessoas querem o quê? Não querem conviver com isso. Porque elas não estão a fim de ver verdades, de mudar, de pensar, de questionar. Elas querem ficar lá na casinha delas de boa. Então, pessoas que estão ouvindo isso, né? O que a gente faz com isso, né? A proposta aqui não era a inteligência coletiva. Então, por favor, assim, eu não aguento mais olhar que a gente está aqui, né? Esmiuçando e pensando e agindo e criando e fazendo, e as pessoas estão lá dormindo achando que a gente que está incomodando, sabe? O que a gente faz com isso? Isso é uma coisa que me choca extremamente na atualidade, essa resistência que existe ao pensar. Recentemente eu postei um vídeo que terminava convidando as pessoas a pensar. E aí, ai, que bom! Aí uma pessoa, e é uma temática complicada, né? Porque fala sobre a violência e a necessidade de violência, né? E a inevitabilidade da agressividade no ser humano. E aí eu terminava dizendo isso, que as pessoas tentam me dizer que isso não pode existir, que isso jamais é um caminho. Mas isso está aí, né? Então, vamos pensar, se esse não é o caminho e isso está aí, vamos pensar. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, mas você termina um vídeo convidando a gente para pensar, você não tem solução nenhuma para a questão? Convidar para pensar é o óbvio. Aí eu pensei, como assim convidar para pensar é o óbvio? Então você pensou? Você tem uma coisa então para me oferecer? O seu pensamento, está pronto o seu pensamento? Ou você está esperando que eu termine esse vídeo dando a solução para o problema, sabe? E aí você não precisa pensar e eu te dei a solução. É um adormecimento geral, né? Tipo, as pessoas se recusam a estar presentes o tempo inteiro, elas se recusam a olhar para fora delas e para dentro delas. Então, aonde que elas estão olhando? Né? Porque se elas não olham para dentro, elas não estão presentes, elas nem sabem o que está acontecendo com elas. Elas não sabem o que elas têm que fazer, elas não sabem o que elas têm que pensar, elas não sabem o que elas têm que questionar. Elas não conseguem ver o que está errado. Daí o outro que está lá fazendo tudo isso incomoda, porque está perturbando a paz alheia, né? Está mexendo muito. E elas não têm a menor noção do que acontece fora, porque elas não estão com olhos para elas e elas não estão com olhos para o mundo. Então, eu fico pensando como é que a gente faz, além dos nossos trabalhos de gerar conteúdos que buscam despertar consciência, significado, sentido, questionamento, como que a gente faz para acordar essas pessoas que estão adormecidas completamente? Se a gente tem que fazer alguma coisa. E, por outro lado, como é que a gente sai desse papel de ser o incômodo por estar fazendo alguma coisa? Você sente isso? Você sente que você está no papel de incômodo? É isso que você estava querendo dizer com dimensão escura e selvagem? Um pouco, né? Não só isso. Acho que essa coisa da mulher ter uma dimensão escura e selvagem vai além dessa parte que a gente está tocando. Mas eu acho que tem a ver com isso, sim. Porque eu não consigo, né, ver certas coisas e fechar os olhos e simplesmente me adequar porque a vida inteira foi assim e porque alguém me falou que tem que ser assim, né? Tipo, se eu chego num lugar e eu não tô me sentindo bem, por exemplo, né? Um exemplo idiota, tá, gente? Para vocês entenderem que isso pode acontecer dos exemplos mais toscos até os mais elevados. Do tipo,
vou me posicionar politicamente em relação a algo, ou vou tomar uma decisão na minha vidinha cotidiana no meu final de semana. Se eu chego num lugar e eu sinto que eu não estou me sentindo bem, minha presença não é bem-vinda, porque eu sou essa pessoa que causa, no sentido que eu questiono, que eu não me acomodo no sentido de que eu não olho as coisas e falo, tá, tudo bem, sabe? Então vamos conversar, o que está acontecendo aqui? E isso incomoda as pessoas chamam isso de personalidade forte. Ah, mas você não é fácil. Uhum. Sabe? Então, eu tenho que ser fácil para você gostar de mim? Então, eu tenho que ser mais uma normótica, robotizada, para você me achar legal? Porque daí eu não te incomodo? Porque o fato de eu pensar e eu ser forte incomoda você. Na verdade, é o oposto, né? Você que tem que fazer alguma coisa. Não eu que tenho que me sentir incomodada por estar vivendo com olhos abertos a vida, né? Só que rola essa inversão. Sim. Esse é um problema que eu não sei resolver, né? Isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito na minha vida e sempre me irritou um pouco essa coisa essa ditadura da normalidade, né? Que agora ganhou um novo nome, que é o novo normal, que para mim é a nova prisão da O humanidade. que é isso, né, gente? O que é esse novo normal, gente? O que é isso? E aí eu fico pensando, nossa, ok, é de uma forma terrível, sim, porque está tendo doença, está tendo morte, está tendo sofrimento no momento atual, mas ao mesmo tempo quebrou aquele estado que estava antes, que não era legal, né? Que estava com uma série de problemas. Então, ok, a gente precisa resolver a situação atual, né, da pandemia, mas resolver não é restaurar o que estava antes. Eu vejo as pessoas falando, eu quero voltar ao normal. Eu não quero voltar ao normal. Eu não quero nem voltar ao normal, nem chegar num novo normal. Eu quero chegar em outra coisa, né, completamente diferente disso. E apesar de não saber resolver esse problema, uma decisão que eu tomei com relação a isso, eu realmente preciso e quero me posicionar, mesmo que isso gere desconforto para outras pessoas e até para mim mesmo, porque nós, como seres humanos, queremos ser amados, queremos ser admirados, com toda certeza. Mas acontece que eu comecei a reparar que existe uma crítica muito forte às pessoas que se colocam ou que fazem coisas diferentes, inclusive no sentido de tentar reprimir, de brigar, de fazer críticas morais fortes, até que dá certo. Aí no momento que dá certo, aí todo mundo sempre te amou, né? Nossa, eu sempre gostei tanto dessa pessoa, sempre amei essa pessoa, olha que lindo o trabalho dela, que agora deu certo, né? Então eu comecei a reparar isso, que as pessoas que realmente são admiradas mesmo, que todo mundo paga pau para aquela pessoa, é a pessoa que incomodou, que fez todo mundo olhar para ela de uma forma diferente, que viu o mundo de uma maneira diferente, e aí na hora que dá certo, tá tudo bem. Então, de repente, essa é uma via de a gente começar a sair dessa normalidade aprisionadora. Eu acho que essa é uma via, mas assim, né? Isso não tira a parte do sofrimento humano, e isso é uma coisa que eu quero muito compartilhar com as pessoas que estão assistindo aqui, assim, porque eu vejo no meu trabalho, assim, nas pessoas que eu atendo, o quanto elas também, além de mim e talvez além de você, também se sentem sozinhas por serem essas pessoas e serem completamente incompreendidas. Até o momento em que elas incomodaram tanto que elas deram certo, e aí as pessoas vão querer lá dar amor para elas por interesse, e aí já não faz mais sentido, você nem quer mais, porque você, entendeu? Você já se lascou todo, você já se resolveu, você já, né, teve sucesso, então agora, sabe, não faz mais sentido. Então, acho que isso tem a ver com essa coisa de Lilith que a gente estava falando, de não pode ter uma dimensão escura. Isso tem a ver com esse adormecimento que eu quero voltar para o que eu era. Tipo, gente, olhem para as suas vidas, olhem para os seus trabalhos, olhem para a sua saúde, olhem para os seus relacionamentos familiares, amorosos. Cara, é sério, tipo, que você quer voltar para aquilo? Não tem nada. É sério que diante de uma pandemia mundial, com tanto de gente que está morrendo e ficando doente, não tem nada na sua vida que você queira mexer? Não tem nada na sua vida que você queira mudar, que você queira trocar?
que você possa colocar numa outra realidade que eu não sei qual é, mas que não é o novo normal e nem o velho. É uma coisa nova, sabe? Completamente diferente do que você está acostumado. Então, eu acho que quem está tendo a coragem de fazer isso nesse momento de pandemia mundial tá soltando umas carcaças do arco da velha, assim, de prisões mesmo, de sociais até, sabe? E dói, porque é solitário, porque as pessoas preferem não ver isso, porque elas querem ou restaurar a realidade antiga ou ir pro novo normal, mas continua sendo normal. O fato é que quem faz isso consigo mesmo e com a própria vida, aposta as fichas num imenso desconhecido. A gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe, né? Aonde que esse desapegar dessas coisas do arco da velha vão levar a gente. Mas o que eu sei é que gerar esse tipo de conversa e de discussão, que eu espero que as pessoas ouçam e participem e falem, que é isso que gera essa inteligência coletiva, eu acho que além de a gente continuar trabalhando na gente, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso posicionamento e no nosso sucesso, ver quem mais está nesse barco, sabe? É o que pode dar certo, assim, nesse momento. E eu realmente, assim, eu quero saber onde estão essas pessoas.